Glória seja dada ao nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, sendo alimentados e sendo ministrados pelo seu Espírito. Eu confesso que quando o Ministério do Louvor estava cantando ali o último hino, eu pude sentir a presença do Senhor, e se deixasse mais um pouquinho, eu ia sair voando aqui. Então, aleluia, Deus, Ele é fiel. Deus abençoe a vida da diaconisa. Irmãos, hoje, dia do pastor, mas hoje também estamos cultuando e agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor Rogério, pela vida do nosso pastor presidente Gileno Teixeira, ali na Bahia. Amém? Amém. Crendo que essa mensagem ela vai chegar nos devidos corações, os quais o Senhor direcionar em nome de Jesus. Amém? Amém. Feliz dia do pastor. Amém? Chamado para uma grande missão, e creio que Deus ele é poderoso, aleluia, para suprir em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo de número 14, versículo de número 14. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Êxodo 14, 14. Diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos calarei. O Senhor pelejará por vós e vos calarei. Amém? Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. Teu filho já orou pela minha vida, mas quanto mais oração, mais graça, eu creio, Pai. Deus, fala os corações daquele que estará ouvindo de perto, de longe. Eu não sei se é o tempo, não sei se daqui um dia, um mês, um ano, 10 anos irá ouvir essa palavra, mas que essa palavra venha encontrar guarida no coração daquele que a ouve, daquele que parou para ouvir esta palavra. Deus, fala conosco da forma que só o Senhor fala, aleluia, em nome de Jesus, amém? Sente glorificando a Deus, aleluia. Irmãos, se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, eu colocaria na pressão. O tema seria na pressão. Mas como assim, Rodrigo? Por que na pressão? Vamos ver aqui na palavra de Deus, onde homens foram provados na pressão, e eles resistiram à pressão, e Deus ele entrou com ação. Vamos ver aqui na palavra homens que não pediram para estar em determinado lugar. Quando não foi levado, foram vendidos. Mas mesmo assim, onde eles chegaram, onde eles estavam, o nome de Jesus foi glorificado. Porque mesmo na pressão, mesmo na perseguição, mesmo na opressão, eles honraram o seu Deus. Eu posso começar essa mensagem falando do nosso irmão José. José em momento algum desejou sair da beira dos seus pais. José em momento algum desejou, Maiane, sair do aconchego da sua mãe, do alimento, do tempero da sua mãe, para estar no Egito. E nos conta a história, nós conhecemos muito bem a história de José. Por inveja, pegaram José, simularam um assassinato ali, pegaram José, logo após, venderam para os mercantilistas ali, e foi levado para o Egito. Nos conta a história que lá José foi levado, foi tratado como escravo. Mas quando Deus ele está na vida de uma pessoa, pode se levantar um inferno, Deus ele peleja a favor dos seus. Essa é a garantia que nós temos. Aleluia. A garantia não é o advogado que nós conhecemos, a garantia não é o dinheiro que nós temos na conta, aleluia. A garantia não é o nosso pai que tem influência, não é. A nossa garantia está no Senhor Jesus. Glória a Deus. E nos conta a história, irmãos, que José ali se destaca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nos conta a história ali que Potifar vê que José
tem um espírito excelente. E nos conta a história que José agora é levado para a sua casa. Nos conta a história, aleluia, a Bíblia nos narra que José faz prosperar a casa de Potifar. Mas também nos conta a história que José agora é provado na pressão. A mulher de Potifar deseja José. Nos conta a história que Potifar fala: olha, José, você vai ser grande na minha casa, só não toque na minha esposa. Você pode tocar, pode remover, pode fazer acontecer, mas ela é minha. Mas, irmãos, nos conta a história que agora a mulher de Potifar começa agora a dar em cima daquele jovem, um rapaz bonito, um rapaz aparente, mas uma coisa interessante ele era temente. Aleluia. E nos conta a história que passa o primeiro dia, não sei se foi dia, semana ou meses, mas a primeira vez ela vai, tenta José resiste. A segunda, José resiste, a tal ponto dela dar feriado a todos os funcionários. Aquela mulher colocou no coração dar feriado. Hoje ninguém trabalha. Hoje é que dia? Segunda-feira. Eu estou conjecturando, eu estou imaginando. Mas ontem foi domingo, estava todo mundo de folga. Não, mas hoje é folga de novo. Todo mundo para casa. A casa só é minha. Só José trabalha. Aleluia. E José agora chega para fazer os afazeres. Não conta a história que aquela mulher agora começa a seduzir José. José, venha, deite-se comigo. José fala: olha, mulher, o Senhor, meu Senhor, Ele me colocou grande nessa casa. Eu não poderia ser injusto com Ele a tal ponto de ficar com a senhora e também pecar contra a lei, pecar contra o meu Deus. E aquela mulher não aguenta, aquela mulher não aguenta tanta emoção. E a Bíblia nos conta que ela parte para cima de José. E José agora foge daquela mulher. Eu costumo dizer que o homem valente é aquele que corre, não aquele que fica. Existe um ditado popular que fala que o pecado, eu estava fraco e eu fui vencido pelo pecado, como se o pecado fosse vitamina. Pronto, pequei, agora eu estou forte. Não. Aleluia. A melhor opção é correr, é fugir do pecado, da aparência do mal. E José conhecia muito bem a lei. José conhecia muito bem, aleluia, a vontade do seu Deus. Ele estava ali no Egito, mas não era do Egito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher agora se apodera das vestes de José. E vendo que José foge da sua presença, nos conta a história que essa mulher agora começa a gritar, começa a entrar em alvoroço. Ainda tinha gente trabalhando na casa, por mais que ela decretou feriado, tinha gente ainda trabalhando em algum lugar da casa. Que agora chega o marido, chega todo mundo e fala: olha aí, esse homem que você trouxe para dentro de nossa casa tentou abusar de mim, tentou me pegar à força. Nessa peleja não tereis que pelejar. A Bíblia nos fala categoricamente, a Bíblia nos fala claramente que Deus, Ele não pega o culpado como inocente, nem o inocente como culpado. Se você é culpado, vai pagar como culpado. Se você é inocente, será inocentado. Deus, Ele não aceita injustiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmão, nos conta a história que Potifar, aleluia, ele pega José e leva José para a prisão. Irmão, José não desejou estar ali na casa de Potifar. José não desejou passar por toda aquela situação, por todo aquele constrangimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando há injustiça, observa-se que aquela mulher levantou uma calúnia contra José. Aquela mulher levantou um falso testemunho contra José. Irmãos, interessante é que você de perto que me ouve, e você de longe também que ouve através dos vídeos, interessante é que José não desejou passar por aquilo. Aleluia. José não desejou passar por aquela situação. Mas nos dias atuais, se a gente for fazer um quadro comparativo, muitas das vezes só muda os personagens, mas muitas das vezes a situação é a mesma. Me faz lembrar certa feita, uma certa jovem, eu tinha mudado de um ministério para o outro, e essa jovem, ela não sei por qual motivo, ela se irmou comigo. Ela era uma das líderes dos jovens em tempos anteriores,
E naquele tempo eu era o líder do jovem, e ela queria estabelecer aquilo que ela queria, e Deus me levava por um caminho, ela queria que eu fosse por outro. E ela levantou a calúnia contra mim dizendo: bem que o pastor tal disse que você queria trazer costume de A para colocar aqui. E aquilo na hora estremeceu a minha estrutura, e eu falei: pastor, tal pessoa falou assim, 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 é verdade? O pastor chegou na frente dela e falou assim: não. E eu vi que muitas das vezes só muda os personagens, mas esse espírito ele continua aí para tentar realmente cirandar e tirar a gente da graça. E nos conta a história que agora José é levado para a prisão. Lá na prisão nos conta a história que José é agraciado pelos carcereiros. Os carcereiros veem José e falam: esse menino é uma benção. O negócio aqui melhorou depois que esse menino chegou. Aleluia. Porque onde há graça, onde há misericórdia, onde há luz, quando chega não adianta. Aleluia. E é por isso que o diabo nos odeia. Muitas das vezes você gosta de ajuntar, você gosta de aconselhar, você gosta de orar, você quer ajudar, e muitas das vezes se levanta pessoa que te odeia e você não entende por quê. Você quer parar. É a presença. Nos conta a história que Potifar, ele viu que José tinha um espírito excelente, o espírito dos deuses. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, conhecido hoje como Espírito Santo. José já tinha a presença do Espírito Santo. E nos conta a história agora que aqueles carcereiros falam: meu querido, tu tá preso, não tá? Mas manda aí, gente, ó, os outros presos aí, obedece aqui, esse preso daqui. E mesmo na prisão José governava. Aleluia. E nos conta a história que agora aparecem dois homens lá, um copeiro e um padeiro. Nos conta a história que o copeiro e o padeiro se levantou contra o seu senhor e foi levado preso. E agora aquele copeiro e aquele padeiro tem um sonho, chama José, José interpreta o sonho e fala para aqueles homens: olha, daqui a 3 dias vocês voltarão para o vosso serviço, para o vosso trabalho. O copeiro vai voltar a servir o rei, mas o padeiro será morto. E assim acontece. Interessante é que José dá um recado para aqueles homens falando assim: ó, lembra de mim. Na saída, depois da realização daquela interpretação daquele sonho, José fala bem assim: olha, vocês dois, lembra de mim depois, lembra de mim. Mas, irmãos, o importante não é o homem lembrar de mim, de você. Existe um ditado popular que diz que aquele que não é visto, não é lembrado. Quando você tem um Deus, seja lá onde for, Deus, ele vai fazer você se destacar para a glória do seu nome, porque ele sabe que onde você está, o nome dele será glorificado. Pastor, me faz lembrar quando eu estava trabalhando na rodoviária ali, como auxiliar de plataforma. O senhor sabe muito bem que lá na roça onde a gente veio, se você é vendedor de sapato, você vai morrer vendendo sapato. E eu falei: meu Deus, eu vou morrer aqui nessa plataforma colocando mala. E se levantou o gerente e falou assim: eu tenho visto o teu trabalho, vem cá, tu vai ser operador de vendas, vem cá, tu vai ser agora agente de vendas. Aleluia. Eu falei: glória, e o nome do Senhor será glorificado. Mas José falou: lembra de mim. E aqueles dois homens, o copeiro e o padeiro, não lembrou. Quando o copeiro vê que o padeiro morre, ele falou: opa, deu certo. Mas agora por 2 anos, Faraó agora passa a sonhar e fica perturbado com seus sonhos. E nos conta a história que agora Deus, aleluia, o nosso Deus, ele faz com que aquele copeiro lembre daquele prisioneiro e fala: olha, lá na prisão tem um homem, Faraó, lá na prisão tem um homem que falou tudo e aconteceu, que eu voltaria, que eu serviria o Senhor de volta, tal. Manda chamar esse homem. Irmãos, e nós conhecemos a história daquele que foi caluniado no passado, aleluia, pela mulher de um dos servos de Faraó. Deus agora trazendo José da prisão, trazendo José da lama para ser governador do Egito. Deus honrou José de uma forma tal que José, aleluia, primeira palavra de Faraó, e na terra ali do Egito, segundo era a palavra de José. Aleluia. Sabe por quê? Porque onde há injustiça, onde há calúnia, onde há difamação, onde há perseguição,
contra os de Deus, o próprio Deus se levanta para defender. Aleluia. No meio de tanta pressão, com a mulher de Potifar, preso ali naquele cárcere, diante de tanta situação em que José passou com seus irmãos, aleluia, ele sabia que existia um Deus no céu, que chama as estrelas pelo nome, que senta no globo da terra e lava os seus pés no mar, que dá limite ao mar. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o importante é Deus lembrar de nós. E Deus, Ele lembra. Quando Ele usa o nosso irmão Davi, fala bem assim: porventura, há algum ainda do de Saul? Aleluia. Do de Jonathan? Mas tem um aleijado lá, manda chamar. Irmãos, e a Bíblia nos mostra também claramente uma jovem chamada Esther. Uma jovem chamada Esther, que foi criada por um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu criou Esther com todo carinho, com todo temor. Era filha do seu tio, foi criada como sua filha. E nos conta a história que o rei Assuero, revoltado com a sua esposa, porque não havia obedecido a sua ordem, o rei agora decreta, na lei, ali na lei onde ele governava, ele viu que na lei ele tinha respaldo para isso, e agora escolhe uma nova rainha para ficar no lugar da sua esposa Vaxi. E nos conta a história que, aleluia, o rei decreta que todas as mulheres virgens, todas as meninas virgens viessem ser trazidas para o castelo, viessem ser cuidadas, viessem ser purificadas num período de 1 ano, e depois se apresentar diante do rei. E nos conta a história que passa várias mulheres diante do rei Assuero. Mas quando o rei Assuero vê aquela jovem chamada Esther, que foi levada, foi tomada ali da casa também do seu tio Mardoqueu, Esther não desejou passar por aquilo. Aleluia. Mardoqueu sofreu muito por conta da sua sobrinha, filha, foi levada à força para a casa do rei. Interessante é que Mardoqueu agora fica desesperado, porque ele não sabia o que iria acontecer com Esther. E Mardoqueu fica na porta. Aleluia. Pastor, tem momento que a gente tem que ficar na porta. Quem não pode ficar em nossa porta é o diabo. Mas quando Deus, Ele nos deixa na porta, aleluia, é melhor ficar na porta do que na janela. Porque quando fica na janela é perigoso cair, quebrar o pescoço e morrer. Mas na porta há uma esperança de entrar. Aleluia. Quando se fala na porta, me faz lembrar do profeta que profetizou, e aquele que estava na porta, pôde ver, mas não pôde contemplar. Aleluia, pôde contemplar, pôde ver, mas não pôde desfrutar daquilo que Deus havia falado através da boca do profeta, porque ele duvidou. E Mardoqueu sempre continuava ali na porta, porque ele queria informação para saber o que estava acontecendo com a sua sobrinha. Ela foi levada à força. Depois ele fica sabendo que o rei ali estava selecionando uma jovem para ficar no lugar da sua ex-esposa. Aleluia. Interessante é que Mardoqueu ali na porta descobre agora uma conspiração contra o rei Assuero. E depois disso nos conta a história que o rei Assuero agora enche de honra Amã. O rei agora atribui aquela denúncia da conspiração contra o rei, ou seja, 2 servos ali desejavam agora tirar a vida do rei. E Amã, que estava na porta, chega, fala para Esther: olha Esther, Bidigão e Teres, eles estão planejando tirar a vida do rei. E agora Esther vai dar o recado, manda, faz com que a mensagem chegue até o rei em nome de Mardoqueu, seu tio. E o rei se confunde, mas deixa registrado no livro das crônicas. Ele deixa registrado que foi desvendado, foi apurado, e de fato aqueles 2 homens morrem. E agora o rei se confunde e dá glória para Amã. Amã estava ali sempre diante do rei. Amã estava ali sempre levantando o ego do rei. E o rei se confunde e fala assim: Amã, vem cá. E Amã era um homem cheio de honra, é um homem honrado pelo rei.
E certa feita nos conta a história que toda vez que Amã passava montado no seu cavalo imponente, Mardoqueu, todo mundo se prostrava, mas Mardoqueu ficava de pé. Nos conta a história que agora alguém fala assim: olha, Amã, esse judeu chamado Mardoqueu, ele não se prostra diante de você, do Senhor, da vossa senhoria quando passa. Agora Amã não tinha prestado atenção, agora ele passa a prestar atenção naquela denúncia. E nos conta a história que agora ele vê que Mardoqueu, todo mundo se prostra, e Mardoqueu, conhecendo a lei do Senhor, continua de pé. Interessante é, irmãos, que, aleluia, agora Amã projeta agora fazer uma lei. Agora nos conta a história que Amã agora projeta agora fazer um decreto, onde ele também levanta uma conspiração contra Mardoqueu. Aleluia. Observe, vem aí no capítulo de número, aleluia, capítulo de número 2, versículo de número 9. Se bem parecer ao rei, escreve-se que os matem, aleluia, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre no tesouro do rei. Aleluia. Louvado seja o nome do... Versículo 8. E Amã disse ao rei Assuero, versículo 8. Amã disse a Assuero: existe espalhando e dividindo entre os povos, em torno das províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreve-se que os matem. Observa, irmãos, que Mardoqueu, Amã, revoltado porque Mardoqueu não se prostra diante dele, levanta uma calúnia, levanta uma mentira, e o rei acredita em Amã. O rei Assuero acredita em Amã ao ponto de assinar aquele decreto. Agora Amã está com papel e com autoridade para destruir os judeus. Nós conhecemos muito bem a história. Eu quero que você medite na ação de Deus, em meio a tanta pressão em que Mardoqueu estava passando, né? No meio a tanta perseguição em que Mardoqueu estava passando. Nos conta a história também, que assim como Faraó, por 2 anos teve aquele sonho que ficou perturbado, Assuero também agora passa a ficar perturbado. Assuero agora passa a ter sonho. Assuero agora passa e fala: ei, pega lá o livro das crônicas. Pega lá o livro das crônicas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele pega o livro das crônicas, aleluia, muita coisa que acontece, aleluia, durante chegar até essa parte. Mas nós conhecemos muito, onde eu quero que você chegue é a ação de Deus. Quando o Senhor entra e peleja, o rei fala: pega lá. E agora o rei Assuero, quando vai ver, ele fala: peraí, não foi Amã que denunciou? Estou conjecturando, estou imaginando ele lendo e falando. Não, foi Mardoqueu. Agora chega, naquele momento chega Amã, e ele fala: Amã, o que eu devo fazer para o homem o qual eu quero honrar? Amã no seu coração fala: certamente esse homem sou eu. Rei, pega a tua jumenta, rei, pega a tua melhor roupa, bota sentado na tua jumenta e faz esse homem passar dentro da cidade, exaltando, faça isso, gostei, faça isso com o servo Mardoqueu. Irmãos, observa-se que Amã prepara armadilha para matar todos os judeus. A gente conhece muito bem a história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus da graça fazendo com que Esté intervenha nessa peleja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus livra o povo da morte, aleluia, dando oportunidade para eles lutarem e sobreviver. Nós conhecemos muito bem essa história. Aleluia. Mas interessante é quando a gente vê a intervenção de Deus, Deus tirando o sono do rei, para que o rei apure os fatos, ao ponto dele fazer justiça, ele pelejar a favor daquele que foi injustiçado. E nos conta a história que agora, aquele o qual humilhava, foi humilhado,
enquanto aquele que foi humilhado estava sendo exaltado. Nem ele entendia, porque nessa peleja não tereis que pelejar, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vemos também a história de Daniel, capítulo de número 6. A Bíblia nos fala que pareceu bem o rei Dairo levantar entre os seus ali, aleluia, príncipes, aleluia, e entre os príncipes, entre presidentes, príncipes, o qual ele queria colocar Daniel sobre, acima de todos esses. Nos conta a história que agora, os outros que ficaram abaixo de Daniel, procuraram agora criar uma calúnia, procurar uma falha em Daniel, para que conspirasse contra Daniel. E nos conta a história que eles procuraram, mas não acharam, porque Daniel era fiel. Nos conta a história agora que alguém falou bem assim: olha, aqui no reinado não tem como encontrar uma falha em Daniel, porque Daniel, não tem falha. Vamos agora procurar uma falha na lei dele, na lei do seu Deus. Aí agora a peleja, irmãos, a luta não ficou agora na atmosfera terrestre. Essa peleja agora ficou quem tomou conta dessa peleja, quem pegou essa causa foi o próprio Deus. Porque na terra, procurando a lei ali, em que Daniel governava, aleluia, eles não acharam. Mas quando eles buscaram encontrar uma falha na lei do Deus de Daniel, aí agora Deus entra na peleja. E nos conta a história que também, massageando o ego do rei, falando: olha, rei, nós os príncipes, governadores, presidentes, nós queremos aqui que o Senhor registre, que o Senhor cele esse edital, que no período de 30 dias, homem faça petição a Deus nenhum, a homem nenhum, tão somente a ti, ó rei. E nos conta a história que o rei gosta daquela proposta e registra aquele decreto. E agora nos conta a história que Daniel fica sabendo, porque aqueles homens ali que tinham inveja de Daniel, que não queria que Daniel governasse sobre todos eles, persegue Daniel ao ponto de encontrar Daniel orando a Deus na janela que fazia direção a Jerusalém. E agora aqueles homens rapidamente vai para o rei e falam: olha, rei, Daniel, aquele qual o Senhor constituiu como presidente, como príncipe, estava orando lá na sua casa. E na lei dos persas diz que você não pode mais voltar atrás, o decreto tem que se cumprir, e Daniel deve ser lançado na cova dos leões. Observa que eles queriam destruir a vida de Daniel por inveja. Não é diferente nos dias atuais. E quando a gente medita nessa palavra, essa palavra nos dá força para a gente no século 21, nos dias atuais, a gente, aleluia, a gente superar as barreiras que vêm ao nosso favor. Pastor, não é diferente nos dias de hoje. A gente encontra pessoas conspirando, a gente encontra pessoas maquinando, a gente encontra pessoas pensando de que forma vai te derrubar, de que forma vai te tirar do caminho dela, de que forma vai ser demitido, de que forma, não é diferente. E louvamos a Deus porque a Bíblia é um instrumento de, aleluia, de regra, de fé e de prática na vida do cristão. Quando o cristão, aleluia, ele, aleluia, passa a meditar, passa a ruminar, passa a tentar viver a palavra de Deus, a vitória é certa em nome de Jesus. É por isso que ele fala: olha, nessa peleja você não tem que pelejar, porque a sua peleja é minha, a sua causa é minha. Irmãos, e o rei, sem querer, não podendo mais voltar atrás, Daniel é lançado na cova dos leões. Mas o nosso Deus, Ele peleja a favor dos seus. Sabe por quê? Porque crente tem dono. E nos conta a história que agora Daniel é lançado na cova dos leões. Nós conhecemos muito bem a história. E o rei não come, não bebe, não dorme. Acredito eu, intercedendo pela vida de Daniel. Aleluia. E nos conta a história que no dia seguinte o rei, com toda a fé do mundo, fala: ei Daniel, creio que o teu Deus te livrou. E quando abre-se aquela pedra, abre-se aquela cova, eu me lembro daquele hino falando: calma o rei, o Senhor me livrou. Aleluia, o Senhor decretou. Eu estou conjecturando Daniel falando: rei, o Senhor decretou jejum para os leões. E detalhe,
O rei agora manda tirar Daniel da cova dos leões e lançar os seus aqueles que conspiraram contra Daniel, e lançaram todos na cova dos leões. E a Bíblia nos fala que antes que ele vai caindo, os leões já esmiuçam cada um deles. Nós vemos na vida de José, nós vemos na vida de Daniel, nós vemos na vida de homens na Bíblia, aleluia, na vida de Mardoqueu, que o nosso Deus, Ele peleja a favor daquele que nele crê. E foi dito aqui anteriormente, através da vida dos irmãos que teve oportunidade, o que Deus espera de nós é acreditarmos, e que possamos estar exercitando a nossa fé constantemente, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Sabe por quê? Nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e passo para o pastor Rogério.